Eu convido todos a abrirem suas Bíblias, por favor, em João capítulo 5. Vamos continuar a nossa série de exposições e pregações no quarto evangelho que temos no Novo Testamento. Então, João capítulo 5. Hoje nós vamos continuar esse capítulo e vamos estudar do verso 17 até o verso 47. Mas para que nós não tenhamos uma mensagem mais prolongada do que o normal, nós vamos expor o texto à medida que formos lendo, tá bom? Então, por isso que eu peço que vocês redobrem a atenção naquilo que nós vamos ler e explicar, tá certo? Então, nós vamos fazer a leitura dos versos 17 e 18 e depois, a partir do verso 19, a gente vai seguindo, expondo à medida que formos fazendo aí a leitura. O tema da mensagem de hoje é vida e juízo no Messias de Deus. A palavra do Senhor diz assim, João 5, versos 17 e 18. Mas Jesus lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos com a tua palavra aberta diante de nós e suplicamos nessa noite que o teu Espírito nos ajude na interpretação correta, no repasse dessa palavra, na transmissão, que seja clara, que seja objetiva e na aplicação para as nossas vidas. Oramos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que estiveram na semana passada devem lembrar que nós falamos sobre uma passagem muito conhecida, no capítulo 5, versos 1 a 16, que é a cura de um paralítico lá no tanque de Betesda. Nós falamos nessa passagem, a partir do verso 1, que Jesus sai da Galileia, especialmente de Caná, e vai até Jerusalém, quando estava acontecendo uma festa que nós não temos o relato preciso de qual festa era que estava acontecendo. Jesus, ao chegar na cidade, entra pela Porta das Ovelhas, ao norte, e ali, logo no início da cidade, ele entra nos tanques, ou no tanque de Betesda, que são aquelas duas piscinas que nós já explicamos basicamente o que seria. Lá existiam muitas pessoas enfermas que procuravam a cura, não necessariamente em Deus, mas nas divindades aclamadas por aqueles tanques. E aí Jesus decide curar um daqueles enfermos que estava há 38 anos carecendo de ajuda e que ia constantemente àquele tanque a fim de ser curado. Era um dia de sábado, como o próprio texto nos diz. E depois que Jesus opera aquela cura, ele manda que aquele enfermo recolha a sua cama, aonde ele dormia, a sua maca, o seu leito, e fosse para casa. Ele fazendo isso, infelizmente, na perspectiva das autoridades religiosas dos judeus, estava transgredindo os seus códigos morais e religiosos. Não era necessariamente uma transgressão da lei de Deus, porque a lei de Deus não dizia especificamente que alguém não podia carregar um leito de uma casa para outra, a não ser que aquilo fosse o seu trabalho semanal. Mas, ao fazer isso, o que era comum já da crença dos judeus na época, aquele homem estava transgredindo o sábado. É por isso que depois que acontece isso, nós temos o versículo 16, que diz que por isso os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. E é interessante que quando nós chegamos no verso 17, as nossas versões normalmente dizem, mas Jesus lhes disse. Mas no texto que originalmente foi escrito, deveria ter sido traduzido como, mas Jesus respondeu a eles.
porque Jesus não necessariamente está apenas trazendo uma informação a mais ao diálogo ou aos diálogos que eles tiveram naquele momento. Mas com as palavras de Jesus no verso 17, ele está trazendo uma resposta às questões que eles estavam colocando sobre o sábado e o trabalho, especificamente naquele dia. E a resposta de Jesus é muito breve, pelo menos é o que nós temos descrito aqui. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Na perspectiva rabínica da época, na interpretação que eles tinham do Antigo Testamento, que era a escritura deles, eles acreditavam que Deus havia criado o mundo em 7 dias, sendo que 6 ele opera ativamente e no sétimo ele descansa, ele cessa a sua obra. A partir daquele momento, há uma prescrição para que todos os seres humanos descansassem também no sétimo dia, com exceção de Deus, que era o grande ser que iria prover semanalmente e diariamente para todas as pessoas. Então, com exceção de Deus, todos deveriam trabalhar, porque se Deus não trabalhasse um dia na semana, o universo entraria em um caos cósmico. É por isso que, a partir dessa crença deles de que Deus não descansava no sábado, Jesus, se arrogando semelhante a Deus, pelo menos como filho dele, também não trabalharia, já que o seu pai não trabalhava no sábado. É por isso que Jesus está com essas palavras implicando aquilo que João descreve aqui no versículo 18 sobre a reação deles. Eles dizem no verso 18, e aqui nós temos a grande problemática tratada no resto do capítulo 5. Eles dizem: por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, que nós já pontuamos que não necessariamente Jesus estava desrespeitando o sábado aqui, mas era assim que eles acreditavam. Mas o segundo equívoco é o que mais nos interessa a partir de agora. Também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aqui nós temos um primeiro equívoco sobre o sábado. Não necessariamente Jesus estava desrespeitando o sábado ao mandar com que aquele homem fizesse aquilo. O segundo equívoco é que nós acreditamos que Deus é trino. É um em essência, em natureza, e três em pessoa. Deus é três em um. Três em pessoa, um em essência e natureza. Mas o que eles estão dizendo aqui, em outras palavras, é como se eles estivessem acusando Jesus de dizer que Deus era um só em essência e natureza e um só em pessoa. E aquele homem de Nazaré está dizendo que é essa pessoa. E ponto final. Então, a partir dessa compreensão problemática deles, uma falta de conhecimento sobre a doutrina da Trindade, é que nós temos o desdobramento a partir do verso 19 sobre uma explicação do Senhor Jesus sobre a semelhança e as distinções entre ele mesmo como filho e Deus como pai, ainda que os dois seja Deus. É por isso que os versos seguintes, principalmente o verso 19 até o verso 22, se tornam essa explicação do Senhor Jesus. Tanto o aspecto da subordinação, o filho está subordinado ao pai, como também a relação de total dependência, o filho depende do pai, mesmo, repito, que ambos sejam Deus. Agora, eu quero chamar a atenção para você. Se você tem uma nova Almeida atualizada, você vai observar que, tanto no verso 19, 20, 21 e 22, nós temos aí alguma palavra ou alguma letra que praticamente apresenta cada um dos tópicos de argumentação do Senhor Jesus. Na nossa língua é um pouco mais difícil de identificar, embora seja possível. Na língua que originalmente foi escrita é muito mais fácil. Mas nas nossas versões, pelo menos na Nova Almeida atualizada, as palavras ou letras marcadoras aí é o porquê, verso 19, porque, verso 20, pois, verso 21, e a letra I, que seria a ideia de uma conjunção no verso 22.
Então, nós temos 4 tópicos de explicação do Senhor Jesus acerca da semelhança e distinção do Filho para com o Pai, embora ambos seja Deus. Então, em primeiro lugar, no verso 19, o texto diz assim: Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Agora atenção, porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Então, em primeiro lugar, no verso 19, a primeira explicação sobre a relação de Jesus como Filho e Deus como Pai é que o Filho só faz aquilo que o Pai faz. Então, Jesus não era completamente independente do Pai. É isso que ele está dizendo. Ele sim estava dizendo com as suas palavras e obras que ele também era Deus. Mas as pessoas precisavam entender que eram pessoas distintas e que, mesmo sendo Deus, havia uma relação de subordinação. O filho era sempre submisso ao Pai. Isso se torna claro quando nós pensamos que, se Jesus fosse totalmente autônomo, fazendo apenas o que ele quisesse, independente do Pai, nós teríamos praticamente um outro Deus. Teríamos uma outra divindade que estava operando no mundo, totalmente distinta do Deus criador de todas as coisas. Então, Jesus está dizendo: olha, eu e o Pai somos a mesma coisa. Mas vocês precisam entender que, ainda que sejamos da mesma natureza, nós temos papéis e funções diferentes. Eu sou filho, ele é o pai. Eu sou subordinado a ele. E tudo aquilo que ele faz, eu também faço. Mas a segunda explicação de Jesus está no verso 20, quando ele diz: Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. A segunda explicação é que, por amar o filho, o pai mostra tudo o que faz. O amor do pai pelo filho manifesta-se aqui pela contínua revelação de tudo o que ele faz agora para o filho. A revelação de Deus é um ato de amor, mas a plena revelação é um ato impossível para qualquer ser humano. Nós não temos condições de entender tudo sobre Deus e conceber toda a sua revelação. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que, como filho, ele consegue aqui trazer para si mesmo tudo aquilo que é necessário saber sobre Deus. Porque Deus mostra tudo a ele o que faz, e ele, com a sua própria vida, consegue revelar o que Deus é. Então, aqui ele está dizendo: eu sou Deus, mas nós temos papéis diferentes, nós temos funções diferentes. Agora, em terceiro lugar, mais um tópico é importante aqui. No verso 21, o texto diz: Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. João não repete aqui ressuscita e vivifica quando trata do Filho, mas aqui basicamente nós temos a mesma ideia. Ressurreição e vida estão aqui como duas palavras que parecem sinônimas de sentido nessa passagem. Em outras palavras, Jesus está dizendo para aqueles líderes e autoridades religiosas que, assim como o Pai é o doador da vida, foi assim que eles acreditaram por toda a sua história. Lembra de Ana, quando ela professa ali as suas palavras por meio de um cântico? Ela diz: ao Senhor pertence a vida, ao Senhor pertence a morte. Ele dá e ele tira. Então eles acreditavam que apenas Deus era o doador da vida. Agora o que Jesus está dizendo é o quê? O Filho também, como Deus, compartilha da mesma prerrogativa do Pai, de ser doador de vida. E aí no verso 22, a quarta explicação diz respeito ao julgamento. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Novamente, acreditava-se que apenas um poderia ser o juiz de todas as coisas. Mas agora o Senhor Jesus está trazendo para si mesmo a prerrogativa de ser juiz. Por quê? Porque foi o Pai quem confiou a ele essa função. E aqui nós temos
4 tópicos muito importantes que nos ajudam a entender um pouco mais sobre a doutrina da Trindade. Deus é um, em essência, é o mesmo Deus Todo-Poderoso, mas é 3 em pessoas, sendo que uma das 3 pessoas é o Senhor Jesus Cristo, é o Filho, que, embora seja Deus, tem funções e atividades diferentes do Pai. Agora, qual o motivo de Jesus explicar isso? No verso 23, depois que finalizamos aí a 4ª explicação do Senhor Jesus, nós começamos o texto com um para quê. Aqui nós temos uma marca de motivo, certo? Então, qual o motivo? Jesus vai dizer o motivo de dar todas essas explicações sobre a sua relação com o Pai. Ele diz: para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aqui Jesus não está com um discurso egoísta, egocêntrico, apenas para dizer: olha, eu sou importante. Mas Deus já havia estabelecido desde a eternidade que a forma de se adorar a Ele era adorando o Filho. É por isso que Jesus está dizendo: olha, quando vocês me negam como Deus, vocês estão negando a adoração a Deus. É por isso que vocês precisam enxergar e dar a devida atenção e reverência a mim, porque fazendo isso vocês adoram a Deus. Que esse, sem dúvida, é o propósito principal da nação de Israel. Vocês não querem adorar o Pai? Então vocês precisam adorar e honrar o Filho. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. É por esse motivo que Jesus explica para eles essas semelhanças e distinções dele com o Pai. Dito isso, é preciso pontuarmos aqui algumas questões importantes, e eu peço que você redobre a sua atenção aqui. Meus irmãos, a continuação dessa passagem, e nós precisaremos aqui retomar pelo menos alguns versículos anteriores, dizem respeito ao propósito do livro, certo? Então, nós sempre temos que voltar ao propósito. Então, por que João escreve esse evangelho? Ele estava querendo evidenciar que o Messias já veio. E o Messias veio na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, esse livro aqui está querendo provar que Jesus de Nazaré é o Messias prometido. Então, agora vamos perceber como é a linha de argumentação de João e do próprio Senhor Jesus dentro desse quadro maior de evidências de que Jesus é o Messias. Agora, para fazer isso, a gente precisa aqui pontuar algo. No Antigo Testamento, nós percebemos através do ministério, especialmente dos profetas, que Deus tinha um duplo ministério para com o seu povo e as nações. E esse ministério duplo é apresentado de forma mais clara entre os profetas, como eu já mencionei. É o propósito de salvar, o propósito de dar vida, de restaurar, e em segundo, o propósito de punir, de julgar e de condenar. É essa proclamação que nós vemos em João Batista. Olha, vai vir aquele que vai punir aqueles, ele traz aquela ilustração e aquela metáfora da palha que é lançada no fogo, mas ele também vai salvar, ele vai redimir através do Espírito que vai ser derramado. A profecia de João Batista reflete e repercute as profecias passadas do Antigo Testamento. A expectativa deles era que quando o Messias viesse, ele iria operar a obra de Deus na terra, de dar vida e trazer juízo. A partir desse momento, nós temos exatamente isso acontecendo com o Senhor Jesus. Então, se você prestar bem atenção, os versos 21 e o verso 22 falam sobre o quê? Vida, verso 21, juízo, verso 22. Agora, olha versos 24 a 26, só dá uma olhadazinha rapidamente. O texto fala sobre vida. O verso 27 a 29 fala sobre juízo. Versículos 40 a 44, o texto fala sobre vida. Versos 45 a 47 fala sobre juízo. Então, toda a continuação dessa passagem
É exatamente uma argumentação de que aquele Jesus que estava ali conversando com as autoridades era o Messias de fato. E na sua pessoa e obra ele estava trazendo o que já foi profetizado: vida e juízo. Agora vamos entender tudo isso, uma coisa de cada vez. Vamos passar primeiro pelo aspecto da vida presente em Jesus e no Messias. No verso 21, nós já lemos o texto, nós temos aqui o ensino de que Jesus, ele ressuscita e vivifica os mortos. Talvez a gente possa pensar, mas pastor, no Antigo Testamento, Elias, por exemplo, ressuscitou uma pessoa. Mas não nos termos do Senhor Jesus. Não com toda essa autonomia e poder distintivos. Então, todas as pessoas, quando faziam, faziam porque Deus havia autorizado e mandado. E eles eram mediadores desse poder. Agora, o próprio Jesus, embora esteja subordinado ao Pai, ele tem poder em si mesmo. É essa a argumentação aqui. Ele tem poder para dar vida. O Pai deu essa prerrogativa a ele. Ele não precisa ser apenas um intermediário, ele detém sobre si o poder de fazer isso. É por isso que ele é o Messias de Deus. É por isso que ele está na pessoa de Deus, operando aqui, trazendo a sua obra. Verso 24 agora, o texto diz assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem o quê? A vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus está dizendo que a vida está sendo ofertada em si mesmo. A partir do momento que as pessoas ouvem a sua mensagem e creem nele, recebem a vida eterna e escapam do juízo vindouro. Além disso, no verso 25, o texto diz o seguinte: em verdade lhes digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Vai chegar a hora, Jesus está dizendo, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho e vão ressuscitar. Agora é interessante aqui, depois a gente vai pontuar um pouco mais sobre as semelhanças e diferenças com o verso 28 e 29. Mas nesse momento aqui, o que o Senhor Jesus está dizendo não é necessariamente uma ressurreição física, mas vem a hora, vai chegar o momento em que os mortos vão ouvir e vão ressuscitar. E já chegou essa hora, porque muitas pessoas que criam em Jesus eram vivificadas, espiritualmente salvas e recebiam do Senhor a vida eterna. Chegou o momento. Jesus está dizendo: olha, o Messias está aqui. A vida que vocês esperavam que seria emitida a partir dele já chegou. Basta crer nele. Basta crer na sua palavra e receber dele a vida. Agora, no verso 26, o texto diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E essa é exatamente a argumentação até aqui. Por que que Jesus pode fazer tudo isso? Porque ele possui vida em si mesmo. Ele não recebeu de ninguém. Ele não é mediador e nele não tem origem a vida. Ele é a origem da vida. É por isso que ele pode dar vida a quem ele quer. Versos 40 a 44, novamente, nós temos voltando a esse tópico da vida. E o texto diz assim, é um texto um pouco mais longo. A passagem diz: contudo, dentro da sua argumentação, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas, sem, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente os receberão. Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? O Senhor Jesus ele está trazendo aqui à tona outros messias ou pseudo-messias que apareceram na história do povo de Deus. Há pouco tempo atrás, antes das palavras de Jesus, o Bar Kokhba tinha aparecido querendo lá destronar o Império Romano, aí fez lá uma revolução e todo mundo começou a acreditar que ele era o Messias de fato. Não deu em nada.
Mas todo mundo ficava acreditando quando apareciam essas figuras políticas, poderosas, revolucionárias. Aí Jesus está dizendo: olha, aparece outros, vocês acreditam. Aí vem o Messias de fato, agora, e vocês não dão crédito, vocês não acreditam, vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês facilmente são embelezados pela glória dos homens, pelo glamour dos homens. Eu vim em nome do meu Pai, mas vocês me receberam? Não, de forma alguma. E como é que vocês podem crer, verso 44, se vocês não buscam a glória do Deus único? Então Jesus está dizendo com todas essas palavras que ele estava ali operando a obra do Messias. O povo esperou tanto a vida. Quem tem acompanhado as aulas na escola dominical certamente está pensando aí, né? Rapaz, o tanto que o povo de Israel almejava uma restauração, uma salvação. Aí está aqui Jesus oferecendo vida. Venham a mim, vocês vão ter vida. Mas novamente eles estão rejeitando o Senhor. Mas para esses que rejeitam, as profecias e também o próprio Senhor Jesus adverte de que vai vir o juízo. Verso 22, nós já lemos a passagem onde nos é dito que o juízo em Jesus vai se dar contra aqueles que se mantêm rebelde contra ele, negando-se a crer. Lembra que Jesus, pelo menos nessa sua primeira vinda, ele não veio para julgar. Lembra que ele falou sobre isso? Ele veio para salvar. Mas o próprio João, em textos anteriores, diz que, lá no capítulo 3, que todos aqueles que não creem em Jesus já estão condenados e assim permanecem. Então não é que Jesus veio, e aqui nós temos uma contradição. Jesus está dizendo: olha, eu vim para julgar, mas eu não vou precisar, pelo menos nesse momento, emitir qualquer ato de juízo, porque a própria crença em mim, se negada, já é o juízo. Já é a declaração de justiça. Mas no verso 27, nós percebemos aqui que o Senhor Jesus, mesmo que indiretamente julgando, vai chegar o dia que ele vai julgar sim. Vai julgar as nações, vai julgar as pessoas. Verso 27, o texto diz: ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Ele vai julgar, ele é juiz, sim. E esse juízo também é futurista. Vocês devem lembrar de algumas passagens que nós temos no livro de Daniel que falam de um ser, de uma pessoa ligada à divindade, que iria operar o juízo no fim dos tempos. E eu quero ler com vocês aqui duas passagens. Daniel capítulo 7, vamos voltar um pouquinho aí para os profetas. Daniel capítulo 7. Vamos abrir aí nossas Bíblias em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Daniel tem uma visão aqui. E aí você vai ler a visão e é inevitável você não pensar no Senhor Jesus. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, o texto diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Irmãos, nós estamos aqui falando sobre uma profecia de mais ou menos 500 anos antes de Jesus. Mais ou menos 500 anos, um pouco mais do que isso. Mas já estava antecipando o que seria essa figura, o que ela representaria, o que ela faria. Mas além disso, em Daniel capítulo 12, nós temos uma passagem que vincula esse momento a um ato de julgamento.
O texto diz aí em Daniel, capítulo 12, a partir do verso 1, no finalzinho aí, começando aí no mais, o texto diz: Mas naquele tempo, falando aqui dos dias futuros, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eternos. Então, na passagem, voltando agora para João capítulo 5, nós estamos percebendo exatamente essa dinâmica de vida e julgamento. E agora, nos versos 28 e 29 do capítulo 5, o texto diz assim: Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. E agora, perceba bem aqui a citação: os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Presta bem atenção nos detalhes aqui. Pastor, mas não é a mesma coisa do verso 25, não? Não. Porque no verso 28, o texto diz: vem a hora. Mas diferente do verso 25, ele não diz: e já chegou. Então, no verso 25, essa ressurreição para a vida já começou espiritualmente. Mas aí já é uma antecipação, já é uma introdução do que vai acontecer plenamente nos dias finais. Ainda vem a hora, diz o texto, em que os que tiverem feito o bem serão ressuscitados para a vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Nós sabemos que aqui vai acontecer na segunda volta do Senhor Jesus. Quando ele vier, ele vai ressuscitar todas as pessoas e elas serão punidas se praticaram o mal, ou então receberão a vida eterna se tiverem praticado o bem. E aqui a gente sabe que nós não estamos tratando sobre obras. A gente está falando sobre uma condição que gera uma ação. Pessoas transformadas praticam o bem, pessoas não transformadas praticam o mal. Pessoas convertidas praticam o bem, pessoas não convertidas praticam o mal, e assim sucessivamente. Vai chegar o dia em que o Senhor Jesus vai julgar de forma escatológica, futurista, do porvir, o que ele já começou a fazer na sua obra aqui na terra. E o padrão para o julgamento, novamente, o assunto é trazido à tona, é a própria palavra de Deus. Versículos 45 a 47, o texto diz: Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. E aqui ele não está dizendo que é Moisés que vai se levantar lá e vai dizer: esse aqui entra, esse aqui não entra. Ele está dizendo Moisés no sentido dos seus escritos. Eles se apegavam aos escritos de Moisés, diziam que entendiam esses escritos. Aí Jesus está dizendo: eu não vou precisar dizer nada contra vocês, não, porque eu já disse em Moisés. Moisés já disse tudo o que precisava, então é nele que vocês estão depositando a esperança de vocês? Mas eu digo, verso 46, se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? É isso que Jesus está dizendo sobre eles. Infelizmente, eles até liam Moisés, mas não encontravam o que Moisés intentava passar. E por isso que eles seriam julgados pela própria palavra de Deus que apontava para Jesus. Irmãos, essas afirmações do Senhor Jesus, elas são suficientes, certo? Sobre a sua pessoa, obra e mensagem. Ele não precisava ficar dando satisfação a ninguém, certo? Ele não tinha essa obrigação. Mas é interessante que nos versos 30 a 32, o texto diz: Eu nada posso fazer de mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro.
Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Então, ele já introduz aqui dizendo: olha, eu sei que o meu testemunho é verdadeiro, mas se eu falar só por mim mesmo, vocês não vão acreditar. Porque vocês já estão acostumados com a necessidade de testemunhas que autentiquem uma fala e um discurso. Já faz parte da crença de vocês. Então, já que provavelmente vocês não vão acreditar no que eu estou dizendo, no verso 34, nós temos a menção aqui de que Jesus acaba sendo compassivo com eles, condescende com eles ao dizer: não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Vou precisar, então, dizer para vocês algumas verdades que autenticam o que eu estou dizendo, para que vocês possam ser salvos. E é por isso que, a partir do verso 33, nós temos aqui Jesus elencando pelo menos 4 testemunhos que autenticam a sua fala. Primeiro, nos versos 33 a 35, nós temos João Batista. O texto diz: vocês mandaram mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Jesus está dizendo: olha, João veio para testificar sobre mim. Ele falou. Até o momento em que ele estava falando sobre coisas que agradavam vocês, ele era a luz que deveria ser buscada. Mas quando começou a falar sobre mim, já não servia para nada. Então por que vocês não dão ouvidos ao que João falou sobre mim? Mas não só isso, verso 33, olhem para os meus sinais. O texto diz: mas eu tenho maior testemunho que o de João. Se o de João não serviu, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunha ao meu respeito, que o Pai me enviou. Eu acabei de curar um enfermo de 38 anos que nem caminhava. Vocês bastariam olhar para isso, que gera um testemunho de que eu fui enviado por Deus para realizar a sua obra. Mas ainda assim, vocês não acreditam. Pois vamos falar agora sobre o testemunho do Pai, versos 37 e 38. O texto diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Embora nós não temos no Evangelho segundo João, diretamente aquele evento em que Jesus ouve do Pai: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, pode ser que João esteja se referindo a isso também. Então, várias vezes o Pai já deu testemunho, e um deles foi até audível, de que eu sou o enviado dele, mas vocês não acreditaram. Aí vocês se identificam com Moisés, vocês se identificam com Josué, vocês se identificam com Jacó, mas vocês não têm nada a ver com eles. Olha o que é que Jesus diz: vocês nunca ouviram a voz dele. Quem foi que ouviu a voz de Deus? Moisés. Não foi? Quem foi que viu a forma de Deus? Jacó, lutando com ele. Olha o que é que o texto diz: nem viram a sua forma. E também Josué foi um dos grandes parâmetros de pessoas que foram submissas à palavra de Deus. O texto diz: também vocês não têm a palavra dele permanente em vocês. Vocês se acham tão grandes, tão ligados às tradições, conhecem tanto, mas vocês parece que não conhecem nada. Vocês não têm nada a ver com aqueles que o precederam. E aí o texto finaliza e diz: porque não creem naquele a quem ele enviou. Pois tá bom, pois vamos para as Escrituras agora, verso 39. Os, os estudiosos daquela época, em especial Hillel, dizia que o simples estudo das Escrituras já gerava vida. Então, você buscar nas Escrituras, você ler a Escritura, aquilo gera um ato de produção de vida. Agora eu quero que o texto diz, verso 39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam nelas ter o quê? A vida eterna. Mas deixa eu dizer para vocês, são elas mesmas que testificam de mim.
Vocês estão buscando, e olha que o problema aqui deles não era que eles não buscavam as Escrituras. Eles buscavam até demais, só que eles buscavam procurando outra coisa. Eles estavam lá, procurando a vida eterna, procurando a vida eterna. Aí Jesus veio e eles estão lá procurando a vida eterna. E Jesus diz: sou eu, o texto está falando sobre mim. Eis, aqui, ó, eu. Vocês examinam, mas não encontram a vida eterna, porque vocês procuram outra coisa enquanto eu estou aqui oferecendo vida a vocês. Então nós temos nessa passagem incrível o Senhor Jesus demonstrando a sua relação com o Pai de semelhança e distinção. Um grande texto para a gente entender a Trindade. Nós temos aqui a figura messiânica muito presente no Senhor Jesus, nas operações de vida e juízo. Foi tão prometido, pois chegou esse momento. Embora não pleno agora, mas já foi iniciado e terá a sua plenitude no porvir. Nós seremos ainda plenamente vivificados, redimidos. Nós estamos apenas aqui com o que é intermediário, certo? Ainda não é pleno, mas vai chegar o momento em que a vida será plena. E as pessoas que aí parecem prosperar, que parecem viver uma vida boa, que não estão nem aí para o Senhor, bom, eles pensam que estão isentos, mas vai chegar o dia que o julgamento vai chegar. E não bastava isso, Jesus elenca vários testemunhos aqui. Eu fico imaginando os primeiros leitores tendo acesso a essas informações de tantas evidências e evidências que Jesus de Nazaré é o Messias de Deus. Agora, o que nós podemos aprender na prática com esse texto para as nossas vidas como igreja? Uma primeira lição, irmãos, que eu quero destacar é que um texto como esse acende uma luzinha sobre os cuidados que nós devemos ter com falsas igrejas e falsas doutrinas. Porque é um texto que demonstra que o verdadeiro ensino bíblico acaba nos protegendo desses males maiores. Por exemplo, nós temos aí há muito tempo alguma denominação que ensina sobre a guarda do sábado de uma forma totalmente estranha à Escritura. Jesus está aqui não só nesse texto, mas um pouco à frente vai falar sobre isso nos evangelhos muitas vezes. O sábado não é da forma como as pessoas dessas denominações acreditam e pregam, tem que parar tudo no sábado, tem que. Não, não tem nada a ver com isso. O sábado que nós acreditamos, ele se cumpre em Jesus. O descanso que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. Ele é o Senhor do sábado e nele nós encontramos o descanso. Não existe mais a necessidade de guardar sábado. A gente guarda todos os dias da semana porque Jesus trabalha todos os dias da semana e nós estamos nele. Além disso, há uma denominação, na verdade há várias, que negam a divindade de Jesus Cristo. Nós estamos aqui dentro do texto que tem que rasgar. Ou você rasga ou você admite que Jesus é Deus. Não tem como negar. Além de olhar para Jesus como um meio periférico de salvação. Tem tantas denominações e doutrinas que dizem que as boas obras são aquelas que salvam, é a penitência que salva, são os sacrifícios ritualísticos que salvam, é o batismo que salva. Quem é o centro da salvação aqui? É Jesus. É Jesus. Mas, irmãos, a gente só vai ter condições de fortalecer a nossa fé contra esses falsos ensinos quando nós entendemos a Escritura como ela deve ser entendida. Então, essas passagens aqui, a postura do Senhor Jesus também nos orienta a sermos ativos na defesa daquilo que nós acreditamos. Mas, além disso, em segundo lugar, quando a gente se depara com esses ensinos, principalmente com a deficiência desses homens de entender corretamente a Escritura, que é algo assustador, na minha opinião, nós vemos a importância do discipulado cristão. Porque, de fato,
Nós não somos autônomos para entender a Escritura, nós sempre precisamos de alguém, certo? Alguém que nos ajude, que nos oriente. Você precisa, eu preciso. Eles estavam precisando. Meus irmãos, eles tinham porções quase completas de livros do Antigo Testamento memorizados. Então, eles não têm o erro moderno de deixar de ler a Bíblia. O erro moderno é das pessoas que não leem a Bíblia. São crentes, mas não leem. Aqueles liam era demais, certo? Demais. Só que tanto aqueles que leem demais, mas leem errado, como aqueles que leem de menos e não tem nem o que argumentar, eles não podem encontrar o verdadeiro sentido do texto. A obra de Jesus, a sua pessoa, a sua vontade sobre as nossas vidas. É por isso que o discipulado é importante, a fim de que todos nós conheçamos mais sobre Deus através de um conhecimento mais substancial. Será se você foi discipulado? Na sua vida aí, você teve um tempo de discipulado, alguém que pôde ensinar para você os princípios fundamentais da fé? Você poderia facilmente argumentar sobre as coisas básicas da vida cristã? Você já discipulou alguém? Você já chegou ao ponto de, aprendi, consolidei, agora eu vou ajudar outros a crescer, a entender o que um dia eu precisei entender? Será se você participa do programa de discipulado coletivo da igreja? Cultos, reuniões, EBDs, conferências. Irmãos, olha, quando a gente fica alertando, uma das coisas que eu mais me entristeço é ficar alertando, por exemplo, a nossa igreja da importância de congregar. Uma das coisas que eu mais acho chato. Talvez você diga, eita, lá vem o pastor de novo falar que tem que participar. Meus irmãos, se eu pudesse, eu não abrir mais nem a boca sobre esse assunto. Que eu acho assim, o fim. Né? O mínimo que a gente pode fazer é congregar, não é não? Principalmente quando a gente pensa que os cultos, reuniões, EBDs, é tudo bem pensado. Tem um currículo por trás. Estava conversando com um irmão recentemente sobre a EBD, ao final de uma aula, sobre um dos livros do Antigo Testamento, ele disse assim: rapaz, eu fico pensando, né? As pessoas que faltam, né, não vêm aqui para assistir a aula, quando é que vão ouvir isso de novo? Eu digo, rapaz, acho que não escuta mais. Porque se você pensa num currículo, aí você ensina aquilo naquele momento, você pressupõe, então, que agora é necessário falar de outros assuntos e agora voltar para aquele, talvez o pastor que está aqui não viva para ver isso. Talvez. Então, nós precisamos de discipulado. Nós precisamos aprender a palavra do Senhor. Nós precisamos participar da vida da igreja para crescer como discípulos e não ficar como esses homens aqui, sem entender o básico da vida. Seja porque leem demais, mas leem errado, ou então que não leem nada e não podem ter nenhum parâmetro a que se apegar. Agora, em terceiro lugar, irmãos, eu olho para a atitude desses homens aqui, os mestres da lei, as autoridades, querendo matar Jesus para se ver livre dele e da sua doutrina. E eu pergunto para mim e para você: será que, se nós pudéssemos, nós também tentaríamos matar Jesus para nos vermos livres dele e da sua doutrina? Pensa bem. Jesus, ele tem muitos ensinos que chocam com a nossa realidade pecaminosa. Tem pessoas, inclusive, que parecem ser cristãos assim na marra, porque é obrigado. Assim, eu não queria tudo isso, mas pessoas que assim caminham a vida cristã arrastadas assim, parece que não vê a hora de se acabar. Eu não estou falando de sofrimento e dor que nós passamos aqui, eu estou falando porque a pessoa não aguenta mais esse negócio de igreja, de Jesus. Então, a pergunta que fica é: será se a semelhança desses homens, eles estavam vivendo tão bem, né? O Império Romano estava dominando, mas eles tinham lá os cultos deles, recebiam do Estado, estava tudo bem para eles. Aí vem uma pessoa querendo subverter o status quo da sociedade, a vida deles, aí eles querem matar mesmo. Será se nós também, se tivéssemos a oportunidade, mataríamos Jesus para viver uma vida tranquila?
Será que nós amamos tanto a nossa vida que, se pudéssemos, dávamos um escanteio definitivo em Jesus para viver de outra forma? Ou será se o seu coração de fato não se vê longe de Jesus? Será se ele já cativou de tal forma o seu coração que você diria, como Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida. Que de fato o nosso coração repouse nas verdades de Jesus, não necessariamente por obrigação da religião, mas por amor a Ele. E eu finalizo, depois que nós já vimos aqui que a nossa vontade precisa estar em harmonia com a vontade de Deus. Nós já vimos aqui que o próprio Senhor Jesus disse: Olha, eu não posso fazer nada que o Pai não queira. Dentro disso, a gente poderia pontuar facilmente que a nossa vontade não pode ser prioridade soberana. Nós devemos sempre pontuar que a vontade de Deus deve ser o guia, o norte, a bússola, o termômetro, os parâmetros das nossas ações. Depois de dito tudo isso, nós voltamos para o versículo 24 de João capítulo 5, quando Jesus diz: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida. Uma vida que já começa aqui, que se desdobra para a eternidade. Então a pergunta para todos nós que estamos aqui, em especial para aqueles que ainda não são crentes, aqueles que estão assistindo também e vão assistir pelas redes sociais: você já creu em Jesus? Você já considerou a obra dele em seu favor, abraçou de todo o coração, se amarrou a essa obra e não quer mais se desfazer dela? Você já decidiu abrir o seu coração, a sua vida, a sua história e receber Jesus como a sua suprema atenção, paixão, amor? Se você fez isso, você tem vida e vida eterna. Agora, se você não fez isso, você não tem vida, mas uma eternidade de juízo com Deus. Então, se você está aqui hoje e ainda não creu em Jesus, eu desafio você a fazer isso hoje. E se você desejar fazer, depois de já ter ouvido a mensagem da salvação, o evangelho do Senhor, eu estarei aqui ao final do culto para conversar com você. Tá bom? Me procure, vamos conversar. Vamos dar os primeiros passos de uma vida com Deus. Para nós que já somos crentes, vamos desfrutar dessa vida. Não precisamos ficar esperando o tempo todo pela vida que ainda vem. Faça isso, porque a coroa que nos espera também é dada àqueles que esperam a sua vinda. Mas até lá, a vida eterna começa aqui. Vamos viver aqui a vida eterna até o dia que nós chegaremos lá. Vamos desfrutar daquilo que nos foi dado. Nós éramos mortos, agora somos vivos. Olha que coisa maravilhosa e incrível. Vamos aproveitar de fato a vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo de estudo da tua palavra. Que o Senhor graciosamente haja pelo teu Espírito, efetivando essas verdades em nossa vida. Que não sejam verdades que vão se dissipar ao final dessa programação, mas que sejam verdades que perdurem para a eternidade. Seja para aqueles que já têm vida por causa de Jesus, seja para aqueles que decidiram ter vida ao crerem em Jesus e fizeram isso hoje. Por favor, Senhor, abençoe a tua igreja, mas abençoe a tua igreja com conhecimento de Jesus, a vida de Jesus, o amor de Jesus, as obras de Jesus. Que ele seja o centro e ninguém mais. Amém.